Tarde, galera. Tá meio alto aqui, né? Acho que tá bom, né? Eu tô vendo bem? Vamos lá. Eu sou Marco Olivier. Eu vou falar com vocês agora. Alô? Foi? Sobre Traffic. A ideia do Traffic, ele é um proxy reverse e um load balance bem interessante, bem, bem fácil de usar, com bastante, uns recursos interessantes e a ideia é a gente sair daqui hoje vendo que ele pode ser uma boa opção para a gente usar no nosso ambiente produtivo. Bom, a nossa agenda, a gente vai começar falando sobre um pouco de teoria, contextualizar um pouco, né? Eu não vou partir do princípio que todo mundo saiba o que é um proxy reverso, o que é um balanceador de carga. Vamos tentar falar um pouquinho por que mudar, nisso a gente vai ver um pouco as opções que a gente tem no mercado hoje em dia, fazer uma apresentação sobre o traffic, mostrar alguns exemplos práticos que eles estão preparados ali num GIFzinho no PPT para não arriscar um live aqui e dar errado, mas também está na outra aba ali o terminal para gente ver exemplos. Vamos ver um pouco do que há de novo. Saiu uma versão 2.0 agora recentemente e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A gente vai falar mais o que o Go tem a ver com isso e a gente vai encerrar. Então, beleza. Como eu falei, eu sou o Marco Olivier, hoje eu sou engenheiro de software na OLX. Eu sou formado em análise de sistemas pelo Instituto Infinet, é uma faculdade de tecnologia focada em tecnologia do Rio de Janeiro. E hoje eu faço alguns outros serviços também que eu tento estimular para a comunidade. Então hoje eu estou fazendo um serviço de instrutor para Digital Innovation One e também estou coordenando, junto inclusive com o Caio que está aqui na frente, a comunidade de Go no Rio de Janeiro. Que inclusive eu vou até usar aqui uns 2 minutinhos para falar um pouco sobre ela. Eu acho que não há lugar melhor para falar sobre comunidade do que no maior evento da América Latina de Go. A comunidade, a gente precisa, todos nós fazemos parte da comunidade. Tanto vocês que estão assistindo, nós estamos falando, quem está organizando, todo mundo faz parte de uma comunidade. É muito importante que a gente troque essa informação. E a gente, em um determinado momento, percebeu que a gente tinha uma necessidade muito grande de estimular a comunidade, não só de Go no Rio, mas também de desenvolvimento, de tecnologia de uma maneira geral. E a gente voltou com essa iniciativa, uma iniciativa que no passado já tinha rolado, e a gente agora voltou a tocar. E com muita felicidade tem dado certo. A gente tem conseguido ter encontros basicamente mensais, teve um mês só que a gente não teve desde abril. E a gente já tem hoje 400 pessoas inscritas no Meetup, a gente está muito feliz e, cara, deem uma olhada, vejam os nossos eventos, a gente costuma compartilhar o conteúdo para qualquer pessoa. Então, quem é do Rio, vá, quem for de fora, acompanhe nosso material. E é isso, eu acho que esse talvez seja o melhor momento para falar sobre comunidades regionais, seria aqui junto de todos vocês. Bom, então vamos começar. O que esperar? Antes de mais nada, eu espero que se uma coisa é feita escrita em Go, eu espero que ela seja simples, leve, performática. E é isso que a gente vai ver que, de fato, ele é. Esses próximos slides que eu vou falar aqui agora, eu gosto muito de enfatizar, porque esses próximos 4 ou 5 slides eu basicamente uso em todas as minhas apresentações, porque é muito questão da minha necessidade atual de trabalho. Eu vim da minha empresa anterior, eu trabalhava com meios de pagamento de cartão de crédito, e a gente tinha que se preocupar muito mais em ter uma qualidade de retentativa e aquele processo ser efetuado, já que eram transações que não necessariamente estavam acontecendo naquele momento, eram transações agendadas, etc. E hoje eu estou num contexto muito diferente, que é em relação à disponibilidade e qual a percepção de qualidade dos nossos usuários. Então, sei lá, acaba que entra muito no contexto, tanto se eu falar de um proxy reverso, que eu preciso entregar uma coisa rápida, performática e simples, eu tenho que garantir que os meus serviços não caiam, enfim, eu tenho que garantir que os meus usuários sejam sempre felizes. E é esse o mindset atual que eu estou na empresa agora que eu trabalho, que é a OLX. Então esses eram os nossos valores antigos. Então a gente mudou recentemente, mas isso aqui ainda é muito, muito claro para a gente, que é fazer os nossos usuários sorrirem. A gente tem que ter usuários felizes. Então a gente tem que entregar as coisas, a gente tem que entregar o que a gente precisa
o que a gente oferece para as pessoas. A gente recebe uma quantidade de anúncios violentos, a gente recebe pessoas, tanto pessoas que querem vender quanto pessoas que querem comprar, a gente não pode perder essa interação entre quem quer comprar e quem quer vender. Então, a nossa preocupação é sempre ter o melhor possível disponível para os nossos clientes. E aqui a gente sempre tem que ficar de olho em quem está num cenário parecido com o nosso, né? Lógico, respeitando as devidas proporções. É o clássico caso da Amazon, que um segundo enfim, de um segundo de atraso na experiência, um segundo de demora no carregamento impacta milhões, bilhões de dólares para o fluxo da Amazon. Então, aqui, por exemplo, uma análise mais aprofundada diz que 100 milissegundos a Amazon tem um comprometimento de venda de 1%. Isso para o contexto da Amazon é muita coisa. E, de maneira análoga, também tem essa questão do 1/4 de segundo do Google, que você perde algo em torno de 8 milhões de buscas por desistência. Cara, o que é 1/4 de segundo? Para Google é muita coisa. Então, no fim das contas, a gente não está preocupado com dinheiro, se a gente não está preocupado com os nossos usuários felizes, então que a gente se preocupe em que as coisas continuem de pé para que a gente não tenha que acordar no meio da madrugada para dar manutenção às nossas soluções. Tá, dito tudo isso, vamos falar um pouquinho de teoria e vamos contextualizar primeiro o que é um proxy reverso, né? Vamos pensar num cenário... Desculpa, minha garganta também é ruim. Vamos pensar num cenário onde a gente tem diversos serviços, N serviços disponíveis e que a gente precisa de alguma coisa fazer acessos de terceiros, acessos internos, externos, seja como for, encontrar esses serviços. Eu preciso ter alguém que entenda, saiba orquestrar para onde tem que mandar, como tem que mandar, etc. Como saber quem vai para onde? Como saber como redirecionar as requisições? Como que a gente vai ter... Quem vai ser o responsável por saber o que está entrando, entender aquilo e direcionar para o responsável por aquela determinada... que vai saber responder aquela determinada requisição? Perdão. E é onde entra... Então, isso aqui é a nossa pergunta. Quem vai ser aquele cara ali que dentro, na frente das nossas aplicações, na frente dos nossos serviços, vai saber responder e vai saber direcionar? É onde entra o nosso proxy reverso. Ele vai saber pegar requisições, seja elas de onde vierem, vai chegar no nível anterior às nossas aplicações e vai saber direcionar, dos nossos serviços, e vai saber o que vai para quem. Aqui um pequeno alerta de spoiler, porque essa imagem aqui a gente já vê de cara que o traffic vai saber. Mas, enfim, na frente a gente vai ver isso com mais clareza. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo onde a gente tem, sei lá, o nosso api.domain.com, que tem o domain.com/web e tem o nosso backup.domain. Então, a gente vê que são coisas completamente diferentes, que, de algum modo, vai cair no mesmo meio e que depois a gente vai ter que saber redirecionar isso de alguma forma, dentro da nossa rede privada. Então, ali, por exemplo, esse cara aqui do meio vai ter que saber quem que vai ser responsável por responder pelo back-office, quem vai saber responder pela minha API, quem vai responder, etc. Que é, basicamente, isso aqui que a gente viu na imagem anterior. Por exemplo, o nosso API.domain vai acessar as nossas APIs via internet, o domain.com/loja vai acessar um website qualquer, também via internet. Nosso back-office vai acessar uma API que também pode ser interna ou externa, e o nosso API.private-domain vai acessar só internamente, ele não está disponível, mas ele vai cair no mesmo caminho. Então, quem vai saber identificar isso, quem vai saber rotear isso da melhor forma, quem vai ser o nosso ponto comum, por assim dizer, vai ser o nosso proxy reverso. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Legal. E também, vamos falar um pouco sobre load balance, que também é o que o Traffic promete entregar para a gente, né? Vamos continuar no nosso caso anterior. O que aconteceria se um desses nossos serviços tivesse uma única, sei lá, vamos supor que eu tenho 5 serviços e todos eles estão numa única máquina, sei lá, num único servidor. O que aconteceria se, por exemplo, se esse nosso serviço estivesse numa única máquina? Algo similar a isso aqui, por exemplo. O nosso usuário da internet
bate no nosso servidor web, que bate no nosso database. Qual o potencial disso aqui dar problema? O que aconteceria se esse serviço, se essa instância morresse? Até porque isso, né, a gente sabe bem que acontece o tempo todo. As coisas caem, as coisas morrem, as coisas param. E a gente precisa da manutenção para isso. Isso acontece constantemente. De madrugada, então, é um horário maravilhoso para isso acontecer. Semana passada atendi umas 3 da manhã, foi delicioso. Seria um desastre. Seria um desastre e a gente nem sempre, quando está num desastre, a gente consegue ter paz para conseguir acertar as coisas, então a gente tem que se precaver. É a história lá da frente da imagem lá no início. Se a gente não faz isso pelos nossos usuários ou por dinheiro, a gente faz pelo menos pela gente. Como que a gente vai garantir a disponibilidade? Como a gente vai ser mais resiliente em instabilidades pontuais? Como que a gente vai lidar com aumentos de carga de pico? Como que a gente vai balancear isso de alguma forma? E aqui a gente começa a ter a proposta do que é você ter um balanceamento. Aqui, por exemplo, aqui a gente não tem mais uma única máquina respondendo, uma única instância de servidor respondendo. Então, agora, nosso usuário bate no nosso load balance, que fica balanceando entre uma máquina e outra. Se uma delas cair, a outra passa a responder. Se uma delas não cair totalmente, mas começar a ter uma quantidade de erros, entra um circuit breaker nessa brincadeira e ele passa a rotear só para a máquina que está mais saudável. Enfim, diversas estratégias que podem resolver conceitualmente o nosso problema. E aqui um outro exemplo, no caso, quando a gente, puxando para trás, quando a gente, naquele desenho, falou sobre vários contextos dentro do nosso proxy reverso. Então, por exemplo, aqui agora a gente já está falando sobre um blog -backend, no outro web.backend, e elas roteiam para o seu devido destino e também balanceiam entre elas. Ainda no contexto de load balance, só para explicar um pouco a questão de nomenclatura, o que são front-ends no conceito de load balance? Front-ends é a gente pode entender que é o conjunto de regras que a gente vai definir para fazer os roteamentos em si. Então, o local onde por assim dizer, a configuração onde a gente vai definir para falar que o meu back-office vai para tal lugar, a minha API vai para tal lugar, o meu blog vai para tal lugar, whatever. Quem define isso são os meus front-ends. E os meus back-ends são basicamente as máquinas que estão recebendo esse roteamento. É quem sabe de fato o que está acontecendo. Então aqui, por exemplo, eu tenho no meu back-end WhoAmI, eu tenho 2 instâncias que são elas que respondem quem sou eu. Então aqui a gente pode até ver que é um exemplo bem próximo do que isso aqui, inclusive, é um painel do Traffic. A gente vê aqui que esse é o nosso back-end que responde quem sou eu e que ele tem 2 instâncias que ele está balanceando e tem um balance, já tem uma regra de balanceamento de carga. Então, um vai receber uma proporção de 10 requisições, enquanto o outro recebe de 2. A gente tem ali uma proporção de 20% de carga para um deles. Enfim, como eu disse, é onde vai ser o balanceamento de carga, será efetivamente processado, onde quem vai receber de fato o balanceamento de carga. Tá, legal. Mas por que mudar, né? A gente já tem diversas opções no mercado, muitas delas absurdamente conhecidas. A Nginx, cara, na OLX a gente usa fortemente o Nginx, por exemplo. Na M4U, que eu já trabalhei anteriormente, que era a empresa de cartão de crédito que eu comentei, a gente usava o Zuproxy fortemente, usava o Hproxy bastante também. Eu conheço muita gente que gosta muito do Hproxy, por exemplo. E por que mudar? Bom, primeiro que eles não são dinâmicos, pelo menos a maioria deles não são dinâmicos. Configurações complicadas, alguns deles demandam muita infra, e até mesmo são caros. Muitos deles são pagos e são muito caros, porque às vezes você paga, inclusive, por requisição que passa pelo seu proxy. E normalmente, para você ter isso, a nossa imagem mágica que a gente viu agora há pouco, você precisa de um grande arquivo de configuração, que na verdade é um grande arquivo de configuração. Isso é um arquivo real de configuração do Zuproxy, do falecido Zuproxy, agora que ele foi descontinuado. Ou tá para ser, não sei. Isso é um arquivo real. Então, assim, não é exatamente saudável, não é exatamente a coisa que você quer ficar brincando o tempo todo para poder fazer uma rota nova, para fazer um direcionamento novo, um balanceamento novo, seja lá o que você quiser fazer.
É impraticável. Então, para resolver os nossos problemas, tadã, traffic. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, primeiro, essa é a carinha dele quando você entra na documentação oficial. E vamos atentar que ele está na casa de 1 bilhão de downloads. Cara, já começa a ter um cheiro bom. Então, a gente acredito que ninguém aqui queira ser corajoso o suficiente para colocar em produção um cara que está com 2 downloads, que está com um GitHub caindo as moscas, que não tem ninguém dando suporte, etc. Até porque a gente tem opções como o Zuprox, como, enfim, o Zuprox, o Nginx, etc., que são soluções consolidadas pelo mercado. Então isso aqui já começa a ver que é um cara que está sendo usado de fato ou está sendo pelo menos testado no mercado. A não ser que tenha um bot baixando ele por lá, né? Enfim. E esse aqui é o GitHub dele, é um projeto open source, você consegue ver o código dele, você consegue contribuir com o código dele, inclusive Hacktoberfest está vindo aí, é uma excelente oportunidade para contribuir com um projeto legal, tem uma pá de issues lá, 424 issues abertas, essa imagem aqui do GitHub eu atualizei ontem ou hoje, não lembro, então ela está bem recente, porque eu quis mostrar essa parte do Insight, como ele está sendo de fato utilizado. Muito disso aqui ainda é em base da versão 1, porque ainda é a versão que é largamente utilizada. E essa é a nossa carinha final daquele desenho. Esse a gente vai mostrar agora que o cara que pode responder todos aqueles nossos problemas de balanceamento de carga e de proxy reverso pode ser o traffic perfeitamente, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito eficiente. Então aqui, também já contextualizando um pouco naquele conceito de front-ends e back-ends que a gente conversou agora. Então, a gente vai ter ali o nosso ponto de entrada, que vai ser, enfim, a porta que a gente vai definir, seja ela uma porta 80, enfim, ou uma porta com uma porta SSL, enfim. Aí a gente cai no próximo nível, que é o nível dos nossos front-ends, que vão fazer de fato o nosso redirecionamento, vão entender qual é a rota e para onde direcionar, que vai cair de fato no nosso back-end, que é quem tem o poder de resolver o que a gente está querendo. E aqui a gente vai já alguma lista de funcionalidades bem interessantes, que isso de cara a gente já percebe quando começa a trabalhar com traffic. Primeiro, é um único e pequeno binário. É pequeno de verdade, ele é muito pequenininho, ele é muito rápido. Uma outra coisa muito legal, hot reloading, então a gente consegue, sem precisar derrubar o traffic, ele consegue entender que entrou um serviço novo, que entrou uma rota nova, a gente vê que num certo nível bem viável, bem palpável, porque assim, é muito simples eu chegar aqui e falar que ele é hot loading, eu rodei aqui na minha máquina, no meu terminal, numa instância e acabou e lindo, tudo lindo, maravilhoso. Não, ele realmente entrega isso de uma forma que você consegue ter isso num nível bem saudável para a produção. Suporte a circuit breakers. Sim, a questão do load balance. Ele tem suporte a health checks, até por conta da questão do circuit breaker, enfim. Monitoramentos, service discovery. Tem as funcionalidades bem interessantes que a gente vai ver que, cara, é o que a gente espera quando a gente está falando de um proxy reverso. Então, a instalação dele é um binário pequeno, muito simples de rodar. Você pode baixar a última release e rodar o binário dele na sua máquina. Você pode usar algum gerenciador de dependências, pode usar o Helm, o Homebrew, ou você pode fazer o clássico Docker, você baixar a imagem dele e rodar o container, que é o exemplo que eu vou rodar aqui, vai ser baseado dessa forma. Então, a gente vê aqui com um compose muito trivial, a gente já consegue subir o traffic e consegue brincar com ele já, ter as nossas primeiras impressões. Então, assim, para mostrar que é de fato muito tranquilo de mexer com ele, tem esse videozinho, eu não sei se está dando para ver legal, está dando para ver bem? É rápido, é só para mostrar que ele é muito tranquilo de trabalhar. Então ali a gente vai subir o nosso Compose Up. Enfim, eu vou pular isso aqui, que depois eu vou mostrar o exemplo prático. Isso aqui é só para que ele vai baixar e a gente já vai mostrar a carinha dele. Mas enfim, depois a gente vê isso. E depois que ele executa tudo aquilo, a gente já vê, ele já sobe dessa forma, ele já sobe e já se encontra na sua lista de back-ends e de front-ends. Então ali, logo assim que a gente sobe, a gente vê esse carinha aqui de pé. Essa aqui é o painel da versão 1.x qualquer coisa. Então, que é a versão que
que eu fiz todos os meus exemplos, que hoje o pessoal da M4 roda em produção, que eu ajudei a participar do estudo para isso rodar na produção deles atual, e é a versão que eu estou usando para os meus estudos para tentar implementar isso em outras soluções. E aqui a gente vê que, de fato, ele é um binário pequeno. Ele é um binário que o container dele de pé está gastando algo em torno de 68 megas de espaço em disco e um consumo inicial de 17 megas de memória. De novo, é o que a gente voltou lá na frente, a premissa que a gente tinha lá na frente. Eu espero que ele seja performático, que ele seja leve, que ele seja fácil, que ele seja rápido. Então vamos lá. Vamos começar a fazer os nossos exemplos de fato. Então vamos começar aqui subindo um EMI qualquer. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, esse aqui é um exemplo que está no site, no GitHub da própria empresa, da Containers, que é a empresa que faz o traffic. Eu peguei esse cara porque eu queria começar a brincar com ele e brincar com o meu próprio EMI, e a gente vai entender mais na frente por quê. Então, primeiro passo é adicionar esse cara no meu Docker Compose, naquele mesmo Docker Compose que a gente viu anteriormente, que sobe o traffic. Então a gente adiciona esse cara, simplesmente executando o comando de up desse cara específico, a gente não precisou parar o container do traffic, simplesmente dando o Docker Compose up, apontando para esse serviço que a gente quer subir, ele automaticamente sobe e ele já começa a aparecer no nosso painel como mágica. Sem precisar restart, sem precisar de nada. Simplesmente sobe, ele entende, e a vida que segue, ele já está disponível para receber requisições. E aqui a gente vai perdão. E aqui a gente vai começar a brincar. Vamos colocar um outro RUMI para a gente começar a entender um pouco essa questão de balanceamento, essa questão de roteamento e etc. Então aqui a gente vai subir um RUMI que a gente vai chamar de green. De novo, subiu automaticamente, a gente não precisou, mais uma vez, não precisou restartar nada, a gente simplesmente executou o Compose para ele subir aquele novo serviço, aquele novo container, e o traffic identificou automaticamente e entendeu as configurações que a gente definiu no nosso Docker Compose. Então você perceba que ele já está no painel com o peso dele com 10 e 2, como a gente tinha definido no nosso Docker Compose. E aqui a gente já começa a fazer de fato uma requisição. Então aqui a gente faz um curl, por exemplo, para esse endereço, e a gente já vê o nosso RUMI respondendo. Então aqui a gente vai identificar que está de pé, está respondendo, está saudável, está ok. E aqui a gente já começa a ver que ele também já está entendendo o nosso balanceamento. Por exemplo, aqui eu tenho 2 instâncias de pé do meu RUMI, e perceba que ele está com hostnames diferentes. Então ele já sabe que ele está mandando mais carga para um, no caso é o blue, esse que está com um quadradinho azul, que é o que a gente deu um balanceamento de 10 para ele, e menos vezes para o outro, que foi o que a gente deu um peso de 2 para ele. Então a gente já começa a ver que ele já está funcionando o nosso balanceamento de carga. Ele já está entregando o que ele prometeu para a gente. E aqui a gente também já começa a identificar algumas vantagens que o próprio Traffic entrega para a gente, que é, por exemplo, um painel básico de monitoramento. Aqui, por exemplo, eu não consigo ter grandes informações, eu não consigo, por exemplo, entender o balanço, eu não consigo ver de fato o balanceamento dividido por serviços, por containers, eu não tenho esse nível de granularidade, mas é que eu já consigo ver, por exemplo, informações de uma forma geral de response time, de código de retorno, de tempo médio de resposta, coisas do tipo. Então ele já entrega para a gente alguma coisa que de fato nos interessa quando a gente está analisando o comportamento de algum serviço nosso que esteja em produção. Aqui a gente alterou um pouquinho o Docker Compose. E por que a gente alterou agora? Então agora que a gente vai começar a brincar. Para que pode ser muito útil a gente fazer um balanceamento de carga? Eu vejo uma utilidade muito boa quando eu estou subindo alguma coisa nova, por exemplo. Então, se eu estou subindo, eu fiz uma alteração em alguma coisa, eu estou com alguma coisa em produção que eu sei que está funcionando, eu fiz uma alteração e eu quero ter um controle do que eu estou subindo para poder fazer aquilo de uma forma gotejada. Eu posso fazer um controle de deploy, algo próximo, como, sei lá, como um blue-green da vida, onde eu não subo de uma vez tudo que eu quero e vou dando peso
até eu virar totalmente para a minha cor nova. Então aqui, por exemplo, eu fiz o meu próprio Who que é uma implementação completamente nova. Eu quero uma implementação completamente nova, eu quero que isso vá para a minha produção. Talvez eu queira, mas talvez eu tenha um certo receio, uma certa preocupação em não deixar os meus usuários felizes. E não fazer os meus usuários sorrirem. Porque se eu subo uma coisa quebrada, isso pode impactar, pode ser um grande caos. De modo que se eu estou fazendo uma subida controlada, eu tenho mais chances de identificar o problema sem que muita gente perceba. Eu consigo encontrar o problema antes dos meus usuários. Então, aqui eu já identifico um bom motivo para a gente fazer dessa forma. Então, aqui é mais ou menos como está o Dockerfile de cada um dos ROMs, o meu e o do pessoal da Containers, só para a gente ver que de fato eles são diferentes. E a gente vai dar naquele mesmo contexto, a gente vai dar um peso 10 para um e 2 para outro. E aqui a gente começa a ver que de fato ele entende que eu estou entregando dois serviços que na verdade tem que responder para o mesmo front-end, usando a nomenclatura que a gente conversou de balanceamento de carga. Ele entende que na mesma rota eu tenho que entregar para serviços diferentes e com aquele balanceamento que eu dei, com aquele peso que eu dei. Então aqui, por exemplo, a gente já está vendo que ele tem uma resposta completamente diferente para os serviços de cima e de baixo, que são os meus serviços antigos, mas ele também já está batendo algumas requisições para o serviço novo e a gente já está entendendo que é uma implementação completamente diferente. Então, de novo, a gente vê que ele entrega o que a gente espera em relação ao balanceamento de carga. Então, no caso de uma funcionalidade nova, a gente consegue fazer isso de forma controlada, muito simples de novo, sem restart, sem grandes complicações para a gente poder subir isso. De novo, como mágica. Então, vamos lá. Até agora, sem arquivo de configuração, sem restart, sem nada disso. E aqui um exemplo de um painel que a gente consegue ter uma quantidade maiores de configuração. Então, a gente já consegue ver aqui que a gente pode definir um nível de granularidade de informação, seja nos nossos front-ends, das nossas rotas, seja no nosso back-end, muito, muito maior do que isso que a gente fez até agora. Então, a gente já começa a ver o nível, como ele pode ser poderoso, como ele pode entregar para a gente, de fato, uma solução que agregue a nossa produção. E aqui, por exemplo, também, da mesma forma, um painel daquele que a gente mostrou anteriormente, com uma quantidade maior de requisições, com uma oscilação maior de tempo, que a gente tem uma noção melhor do que está rolando. Por exemplo, ele mostra ali embaixo erros HTTP recentes, etc. E é importante falar que esse cara tem suporte nativo a diversas soluções que são largamente utilizadas no mercado. Então, por exemplo, ele dá suporte nativo a Kubernetes, suporte nativo a Docker, ao Consul, ao SS da AWS. Então, é um cara, de fato, que vai integrar muito fácil, com uma facilidade muito próxima disso que a gente viu até agora, com soluções no mercado que são largamente utilizadas. Antes da gente continuar, voltar naquele contexto do videozinho que eu pulei. Não sei se está dando para ver. Deixa eu dar um... O que a gente vai fazer aqui? A gente vai executar ele de fato e ver aquilo que a gente não viu naquele vídeo acontecer de fato. Então, vamos lá, subindo o compose dele, certo? Então, subiu, as imagens já estavam aqui, óbvio, então criar o container foi muito tranquilo. Então, a gente vê aqui que ele já subiu, ele já está com os meus dois serviços aqui de pé, eu tenho meu Who Blue e meu Who Green. A gente vê aqui que ele tem um consumo de fato muito próximo daquilo que a gente tinha visto. Então aqui a gente primeiro está vendo o container do próprio traffic de pé e o container dos meus dois serviços aqui disponíveis. Então a gente vê, por exemplo, que ele está aqui com uma quantidade de memória bem baixinha. E vamos brincar um pouquinho com esse cara. Então vamos lá. Primeiro vamos ver que esse cara efetivamente está aqui desligado. Pronto, subiu, está de pé. Já identificou os meus dois serviços. Tá tudo funcionando aqui como a gente esperava. Então a gente vai ver aqui, por exemplo,
o Docker Compose que a gente tinha falado anteriormente. Perfeito, a gente está aqui os serviços que a gente está disponibilizando. Vamos fazer aqui um balanceamento, vamos fazer aqui uma alteração no balanceamento. Sei lá, aqui vai ser 9 e aqui vai ser 4. Ops, alguma coisa errada aqui. Tá vendo por que é bom não fazer? É bom ser sempre um videozinho para mostrar o que a gente não arriscar mostrar no live. Por algum motivo ele parou de identificar o outro. Ok, ele estava identificando agora há pouco. Faltou? Talvez. Pois é. Não vou ficar aqui também tomando tempo com... Ah, foi. Olha só. Enfim. Tá, bom. Devia ser algum problema no cache do meu browser, sei lá. Alguma coisa que não estava aparecendo, mas que já tinha executado. Bom, não, mas esse era o peso anterior, né? Ah. Não, então, mas ele deveria ter entendido. Ele deveria ter entendido da mesma forma, entendeu? Eu, teoricamente, não deveria precisar recriar. Esse que era o ponto, entendeu? Porque se eu recriar, eu tô partindo do princípio que eu estou perdendo disponibilidade. E a grande sacada é justamente não ter a indisponibilidade. Enfim. Então certinho. Não, tava rodando isso aqui. Eu só parei e executei de novo. Bom, enfim, vamos. É sempre bom. Eu não devia ter pulado o vídeo nessa, agora pensando bem. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Ele tem suporte nativo a todas essas soluções. Por exemplo, eu tinha um exemplo também bom em relação ao Docker no modo Swarm, que ele funciona de uma maneira incrível. Só que aí para executar também eu ia ter que subir máquina virtual, ia dar um puta trabalho. Ele funciona muito bem com Kubernetes. Ele identifica automaticamente para fazer, inclusive, essa questão do hot reload, fazer essa questão do balanceamento dinâmico. Ele funciona muito bem com Kubernetes. Cara, ele entrega uma solução muito bacana. Peraí que tá. E vamos lá, naquela mesmo princípio que a gente tinha conversado anteriormente, do que a gente não vai se arriscar em colocar em produção uma coisa que ninguém usa. Bom, tá aqui. Empresas que eu acho que são consideráveis da gente levar em consideração de importância no mercado, por exemplo, New Relic usa, cara, New Relic usar o Traffic é um case grande, é um case interessante. O pessoal da Mozilla, o pessoal da Rocket Chat usa, não sei se ainda usa, mas no site da Containers tinha lá o pessoal do Rocket Chat usando é uma ferramenta de chat, cara. Ele usa o Traffic no meio do caminho, imagina a quantidade de requisições que ele não recebe e tá lá segurando, tá em produção, tá ativo. E também os cases da empresa que eu trabalhei e no case que eu quero fazer agora. Bom, o case da M4U. Por exemplo, o time hoje que faz a M4U, eles dividem as equipes por operadores. Então, por exemplo, hoje quem usa, que eu sei que usa com bastante frequência o Traffic, é o pessoal que cuida do Oi Controle, por exemplo. Então, o pessoal do Oi Controle atende pagamento por boleto, por cartão de crédito e sei lá por que mais. Enfim. O que eles usam para fazer o direcionamento de quem tem que ser, de quem vai pegar aquele mundo de requisições de pagamento e vai mandar para quem? Eles usam Traffic. Então, requisições que eles chegam de uma entrada que é responsável pelo pagamento de boleto, vem para um canto, galera de cartão de crédito vem para outro canto, galera do débito vem para outro canto, entra no mesmo meio comum e persiste. E isso influencia, no fim das contas, na atualização de disponibilização de crédito, disponibilização de atualização de data de fatura, enfim, coisas do gênero. Tudo relacionado a meios de pagamento e a ciclo de vida de uma fatura de telefonia de alguém, passa por esse fluxo, passa pelo traffic, por entradas diferentes, por roteamentos diferentes e está funcionando.
E o caso OLX, por que que o OLX está cheio de interrogação? Porque a gente ainda não usa isso hoje em produção, mas é o meu estudo atual de como implementar isso hoje. Qual é o nosso cenário atual? O meu time é o time de profile, então a gente cuida do profile do usuário propriamente dito. Então, a tela que você, a página que vocês veem, informações de vocês e dos vendedores e de compradores, etc., é o meu time que cuida. E qual é o nosso cenário hoje? Hoje a gente tem uma série de requisições, vindas de aplicativo e vindas de web, que elas fazem um fluxo um pouquinho grande. E a gente tem um problema muito grande hoje, que é justamente essa questão do balanceamento para poder fazer blue-green. Por exemplo, a gente não subiu uma coisa em produção que a gente não tem muita certeza se tá pronta para estar em produção. Então, por exemplo, hoje a gente tem um fluxo, o que a gente chama de novo fluxo, que a gente adicionou um cache na frente para diminuir o nosso throughput, mas enfim, vamos partir do princípio que a gente está começando daqui. Então a gente cai no nosso Route 53, bate num API Gateway, bate no caso num Kong que a gente tem, volta no Route 53 para fazer a nossa tradução de nome para o nosso serviço interno, que cai dentro de uma ferramenta que a gente chama de COPS, que é na verdade um gerenciador de cluster Kubernetes. Qual é o nosso problema? A partir do momento que eu subo, aqui ele já tem a estratégia dele de deploy, então de rollout. Então, se eu subo aqui simplesmente atualizo uma versão, ele já vai fazer os fluxos e vida que segue. Como que a gente quer fazer a nossa segurança de subir uma solução nova sem problema? A gente sobe 2 instâncias aqui dentro, uma que a gente, nessa nomenclatura, a gente chama de blue, uma que a gente chama de green, e começa a fazer o peso. Só que esse cara hoje aqui, a gente não tem ninguém que faça esse balanceamento. Para não dizer que não tem ninguém, tem o Route 53. Só que o Route 53, ele tem um problema muito grande, que é tempo de propagação. Então, se eu começo a fazer regras de balanceamento ali para fazer isso que eu preciso, não é bom. Porque vamos supor que a gente está colocando um balanceamento, a gente descobre um bug absurdo e a gente precisa fazer o rollback disso. A gente vai esperar, ele vai pagar por esse tempo de propagação. Então a gente precisa de alguém nesse meio do campo para fazer essa brincadeira, para poder fazer esse gerenciamento. E é onde eu tô pensando na viabilidade de colocar o traffic aqui nesse meio do caminho para fazer justamente esse balanceamento, para ele entender esse roteamento e eu conseguir fazer uma gerência melhor do que eu tô entregando para a minha produção. Legal, eu falei que todos esses exemplos foram baseados na V1, lá no início eu falei que estava para sair a V2, aliás, que saiu recentemente a V2, etc. Mas e aí? Usa V2? Calma lá, ainda não. Eu recomendaria que ainda não. Inclusive, isso é uma conversa que eu estava tendo com o Caio recentemente, que foi justamente sobre isso. Vale a pena migrar para V2? Eu estava começando a dar uma olhada, estava começando a estudar, eu, de fato, sempre foquei muito na versão 1, e o próprio Caio levantou a bola, de que ele tinha acompanhado algumas threads que tinha muita gente reclamando de problemas, que ainda não estava saudável, que ainda não estava recomendável usar em produção. Então, vamos com calma. A V1 ainda entrega muita coisa legal e ainda serve muito, de uma forma muito boa para a produção. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da V2. A grande funcionalidade que mais me interessou, que mais me chamou o olho, que mais me chamou a atenção foi um suporte melhor a Canary Deployment e em relação a teste AB. Que agora, de uma forma um pouco mais simples, eu ainda não vou entrar no mérito de aprofundar, porque eu de fato não estudei muito essa parte, mas ele consegue agora fazer um gerenciamento melhor a partir de headers, a partir de autenticação, de identificar quais os headers que eu quero receber, que eu quero passar para frente, que eu quero deixar que aquela requisição vá, para onde ela vai, como ela vai. Ele consegue ter um gerenciamento, que eu estava dando uma lida na documentação, ele consegue ter um gerenciamento um pouco melhor nesse sentido. Então, já é uma coisa que é bem interessante na versão 2, que quando ela estiver instável, acho que vai ser muito, muito útil, inclusive para aquele mesmo case que eu tinha comentado anteriormente. E aqui o novo painel dele, que também foi uma outra coisa que eu achei muito bacana, que pode parecer bobeira essa questão de painel, mas, cara, monitoramento nunca é demais. Você entender onde está eventualmente um problema, onde está acontecendo alguma coisa, nunca é exagero. Eu parto do princípio que se
Se o monitor que está do meu lado tiver com o painel aberto e eu olhar aí, tá tudo bem, tá ótimo. Para onde eu quero olhar gráfico para ver se as coisas estão morrendo ou não estão morrendo. A gente fica um pouco neurótico quando a gente tem que entregar as coisas rápido e quando a gente tem que deixar os usuários felizes. Então, painel é uma coisa que a gente não economiza, principalmente falando no nível de OLX. Mas e o Go? Bom, acho que até pelo próprio mascote do Traffic está bem claro que ele é escrito em Go. E isso garante tudo isso que a gente conversou, a questão de ser performático, questão de ser fácil de trabalhar, a própria integração dele em relação a protocolos com as integrações com o Docker, por exemplo, é um facilitador o fato dele ter sido sendo escrito em Go. E o principal fator, isso que a gente mostrou lá na frente, o tamanho dele, o nível de a quantidade de recurso que eu tenho que estar disponível para poder rodar o traffic, entregar e ter ele na minha produção, sem que ele tenha um grande impacto. Porque, vamos lá, até pensando, vamos voltar 3 slides, 4 slides atrás para aquele meu problema. Vamos pensar que eu comecei conversando com vocês tudo aquilo sobre disponibilidade, sobre velocidade, sobre entrega, etc. E eu vou colocar mais uma camada no meu fluxo. Eu já passei por DNS da AWS, já passei por um Nginx, já passei por um Kong, já passei por eu vou querer colocar mais um cara. Eu preciso desse cara, eu preciso ter alguém para fazer essa contenção. Talvez eu poderia até fazer isso a nível do Kong, por exemplo. Só que aí eu teria um problema porque esse Kong é compartilhado e eu preciso ter uma certa autonomia. Então, aquele trade-off, aquele velho trade-off. Né? Então, aqui eu tenho que ter um cara que ele me garanta que ele não vai impactar muito no meu tempo de entrega, ele não vai impactar muito no meu produto. Ele tem que me garantir uma segurança sem me garantir que eu vou entregar uma qualidade ruim para o meu usuário. Eu tenho que continuar entregando uma experiência boa para o meu usuário. Então, esse é um cara que me enche muito os olhos por conta da quantidade, por causa dessas questões de recurso, questão de velocidade. E muito disso está envolvido pelo fato dele ser escrito em Go. Então, dando uma recapitulada, simples de instalar, simples de configurar. A gente viu que a gente consegue fazer muita coisa sem precisar de um arquivo de configuração, sem precisar de dar um restart. A gente consegue já ter um nível de monitoramento muito tranquilo. Monitoramento, eu esqueci de falar. A gente tem aquele monitoramento simplão lá, bem superficial, mas ele tem uma integração nativa também com Prometheus, então a gente consegue entregar ali, de fato, ter um painel, ter um monitoramento que a gente consegue ter um nível de detalhes mais enriquecido. Então, a integração com ele com Prometheus é bem tranquila também. Aquilo ali é só o que ele te entrega de mais básico do mais básico quando você sobe o traffic puro da primeira vez. Leve, rápido, gratuito, open source, você consegue entrar no GitHub e olhar todo o código dele. Cara, é um código muito tranquilo de entender, por incrível que pareça, é muito simples de entender. E atende uma ampla gama de soluções de clusterização e orquestração. Ele trabalha, como a gente viu ali, ele trabalha com Kubernetes, ele trabalha com Docker no modo Swarm, se é que alguém ainda usa isso. Enfim, ele entrega, ele tem bastante recurso que a gente possa de fato atender o nosso dia a dia. Integra com SS. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, estudar mais, recomendo dar uma olhada, acompanhar o Traffic, acompanhar Containers, acompanhar o site deles, a documentação. É uma documentação bem rica, bem tranquila. E quiserem também me acompanhar mais sobre mim, me acompanhem nas redes. E temos adesivos. Tem uma penca de adesivo aqui. Quem quiser, me chama, depois eu vou botar lá fora. Já está reservado. Quem quiser me dar, quem quiser me chama que eu dou, e depois eu vou botar lá fora. E é isso. Valeu, galera. Eu tenho uma pergunta, posso fazer a pergunta? Quão resiliente ele é? Porque se tu coloca ele na frente de todo mundo, ele passa a ser um ponto simples de falha, né? Sim. Quão resiliente, que tipo de preocupação tem que ter para que, se ele não cair, ele perder todo o... Cara, então, as preocupações básica que a gente teve, até pensando no que a gente já tem hoje em produção na M4i, que é o que eu tenho em mente para LX, é você ter uma outra instância dele
numa região diferente, por exemplo. Se eu estou subindo na AWS, por exemplo, eu tenho que apenas garantir que se algum desastre acontecer, ele caiu, o outro passe a responder. Mas ele segura bem a pancada. Eu cheguei a fazer uns testes de carga e ele segurou bem. Ele mesmo já suporta esse Sim, cluster? ele dá suporte a esse tipo de coisa com arquivo. Você consegue compartilhar um arquivo comum e ele fazer essa integração entre. Inclusive, isso funciona muito bem, por exemplo, se você estiver trabalhando com Kubernetes. Bom, então, cara, Marco, muito obrigado. Valeu aí pela palestra. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Cadê? Aos 48 do segundo tempo. Comparando com o Nginx, assim, com relação a script Lua, por exemplo, tem como eu fazer um módulo, alguma coisa em Go, plugar nele e ele já sair fazendo alguma coisa automática, por exemplo, grudar direto num Postgres e acessar alguma coisa, retornar um JSON? Você diz um plugin para trabalhar com ele diretamente, né? Cara, eu não vou saber te responder isso. Eu nunca cheguei a tentar fazer isso, porque eu também nunca vi necessidade de fazer isso. Não sei te responder, eu não vou tentar. Nunca, de fato, nunca precisei olhar isso e estudar isso de fato. Pode ser que tenha, não vou saber te dizer. Opa. Só para complementar o que você comentou no caso dos plugins, no caso do Nginx, o Traffic ele tem uma solução que um dos middlewares dele é um esquema de chain, que você pode botar requisições, sequência, você programar ali dentro dele. E, por exemplo, se você usar o Docker como integração, na hora que você for botar as labels ali, você chama uma chain e fala para ele que ele tem que fazer requisição para 3 serviços diferentes. Por exemplo, um que vai fazer uma validação tipo um firewall, um outro que vai fazer uma validação de autenticação. E aí você pode configurar, dependendo da resposta que ele te der, você ou trava a chain e volta com a resposta direto para o cliente, ou você continua o fluxo. Aí tem essa solução, mas eu não sei se a nível de um plugin, você criar do zero, ele não te dá suporte isso ainda, mas ele dá suporte para você fazer chamadas de middleware mesmo, para você pegar na metade do caminho.